Neste momento, nós cumprimentamos a todos. Nesta tarde linda, ensolarada, neste clima agradável e neste ambiente também agradável, nós agradecemos a Deus por tudo que Ele proporciona ao ser humano. E mais uma vez estamos aqui e a nossa finalidade é compartilhar uma porção do Evangelho do Senhor Jesus. Nós queremos utilizar um texto bíblico encontrado em Lucas, no capítulo 15. No versículo 21, nós encontramos uma passagem da seguinte forma: E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Vamos trabalhar apenas esta passagem. Se a gente fosse ler esse texto completo, nós iríamos nos deparar com uma história de um filho que saiu da casa do seu pai, depois de pedir a parte da sua herança. E, em rápidas palavras, o texto narra que aquele filho saiu de casa, o pai atendeu o pedido, provavelmente contra a sua própria vontade, porque nenhum pai fica satisfeito de um filho sair de casa assim, de qualquer jeito, sem um acordo prévio, sem uma aprovação por parte da família. Mas, embora o texto não seja claro nesse sentido, mas nós podemos deduzir que aquele filho deve ter insistido com a proposta de sair de casa com os seus bens, os bens de seu pai. E então o pai, talvez sem conseguir convencer o filho, acabou acatando ou permitindo que isso acontecesse. Mas o que aconteceu à frente é que, por vaidades, aquele jovem desperdiçou tudo o que o seu pai passou às suas mãos. Ele extraviou todos os bens que havia levado. Viajou para um lugar distante e ali gastou tudo. Tanto que veio a passar necessidade, a passar fome. E todos os amigos que tinha antes, nenhum desses amigos lhe atendeu e lhe deu suporte. Nenhum deles lhe ofereceu algo que viesse suprir sua necessidade. Então, ele teve que trabalhar em serviços que antes ele não trabalhava, porque na casa do seu pai ele tinha fartura, tinha abundância, mas agora ele foi trabalhar em serviços que em outra situação não faria. Mas há algo interessante que aconteceu na vida desse jovem. É porque em determinado momento, o texto antes, uma passagem antes, nos informa da seguinte maneira, que ele caiu em si. Ele caiu em si. Ou seja, o que significa isso? Ele parou para pensar. De repente ele parou para analisar a sua situação. E certamente pensou: o que eu estou fazendo? Que foi que eu fiz da minha vida? Por que eu estou nessa situação? E aí fala o texto que ele pensou: na casa do meu pai, tantos trabalhadores que têm fartura, e eu aqui morrendo de fome. Então ele tomou uma decisão: o que eu vou fazer? Já sei, eu fiz besteira, fiz algo errado, eu fiz o que não deveria ter feito, mas eu vou voltar à casa do meu pai, vou voltar até ele, vou pedir perdão a ele,
Vou confessar a ele que eu pequei. E então, ainda, por tudo que fiz, vou dizer ao meu pai que nem precisa mais que ele me considere como filho. Não sou digno de ser chamado filho. E então, vou pedir que pelo menos ele deixe eu trabalhar como um dos seus trabalhadores. E aí aquele filho tomou essa decisão e retornou. Qual não foi a sua surpresa ao perceber que o pai o recebeu? O recebeu de forma, digamos, inesperada para ele. E então mandou fazer uma festa, preparar comida, uma festa para receber aquele filho. E então ele voltou, apesar de que ele nem esperava mais ser considerado como filho, mas o pai manteve ele nessa mesma condição, na mesma condição de antes, de filho. E o que é que uma história como essa nos traz de lição? Qual é o ensinamento que nós podemos tirar disso? Esta história, ela é conhecida como a parábola do filho pródigo, aquele filho que desperdiçou os bens do seu pai. E este jovem retrata o ser humano pecador, que foi criado por Deus, mas que virou as costas para Deus, que se separou de Deus, que se afastou dele e vive assim a vida como se Deus nem mesmo existisse. Essa é a condição que vive muita gente, como se Deus não tivesse nada a ver com a sua vida, enquanto que foi o próprio Deus que nos deu a vida, que deu a vida a cada um de nós. Mas essa é a forma com que aquele jovem procedeu. É bastante comum vermos esse tipo de atitude de pessoas em muitas famílias. E então, nesse mundo, qual é a forma como Deus está observando as atitudes dos seres humanos, sem dar importância, sem dar a devida atenção àquilo que ele diz, à sua palavra, e até mesmo aos privilégios que são concedidos por ele. Mas então, a vida que Deus deu ao ser humano, ele tem extraviado. Aquele jovem extraviou os bens. E não existe o maior bem que cada um de nós tem do que a nossa própria vida. Essa vida que está em nós, ela não veio de qualquer forma. Ela foi dada por Deus a mim e a você, a cada um de nós. Essa vida é preciosa. Deus é o autor da vida. Só Ele sabe produzir a vida. Só Ele sabe dar a vida. Um homem, uma pessoa humana, pode no máximo conseguir tirar a vida de alguém, mas nunca vai saber devolver essa vida. Mas Deus, Ele tanto pode tirar, como pode dar a vida. Ele tem um controle absoluto sobre a vida. Então foi Ele que nos fez nascer nesta terra. Mas Ele fez isso com um propósito bem definido. Para que Deus nos fez? Você já pensou, caro amigo, algum momento na sua vida, por que Deus me criou? Por que eu nasci? Por que eu vivo? Você vive por um propósito divino. Existe uma razão, mas quando o homem se distanciou de Deus, ele perdeu essa razão. Ele perdeu esse sentido. Então, esse bem precioso que foi dado por Deus, a vida, muita gente, quando distante de Deus, tem utilizado, tem depreciado, tem extraviado
esse dom precioso da vida, assim como aquele jovem desperdiçou os bens. Então a pergunta que nós podemos fazer é: o que eu tenho feito da minha vida? Como eu estou utilizando a vida que Deus me deu? O que eu estou fazendo com ela? Está estragando a sua vida nesse mundo de pecado? Deixando que a vida seja destruída, seja depreciada? Olha o que pode acontecer. Essa vida aqui, ela passa rapidamente. E então poderá ter um fim desagradável. Mas enquanto ainda vivemos, nós temos a oportunidade de fazer algo extraordinário, semelhante àquilo que aquele jovem fez. Em determinado momento ele percebeu, caiu em si. O que é isso? O que quer dizer cair em si? Quer dizer, parou para refletir, parou para analisar. Olha, o pecador, o homem, ele precisa ter um momento de cair em si, analisar o que tem feito da sua vida. O que eu estou fazendo? Cair em si. Eu estou estragando a minha vida. Eu estou deixando que a minha vida seja desperdiçada com coisas banais, passageiras, que ofendem a Deus, com coisas pecaminosas. Eu não vou relatar, mencionar e fazer uma lista de coisas com as quais as pessoas deixam a sua vida se degradar, se destruir. Mas fica subentendido isso. Aquele jovem caiu em si, e quando o pecador cai em si, que ele reconhece que é um pecador, que ele precisa do perdão de Deus, ele pode fazer algo, dizer: Senhor, eu não sou digno de ser chamado teu filho, eu tenho pecado, eu tenho desobedecido a tua palavra, mas eu quero retornar, eu quero ter de volta a compreensão do significado da minha própria vida. Por que eu vivo? Porque as pessoas perderam o sentido, a razão da própria vida. Mas se esta vida é preciosa, se este curto espaço de tempo é tão valioso, o que Deus propõe a cada um de nós, o que Deus nos oferece, é algo ainda muito maior. Porque Deus tem uma promessa gloriosa através de Jesus, que Ele promete e que Ele garante e Ele prova isso que é verdade, que Ele quer dar a cada pessoa humana a vida eterna. A vida eterna. É isso que Deus quer dar ao homem, uma vida de eternidade. E, diga-se de passagem, uma vida que não terão as dores, os problemas, as dificuldades, as maldades que existem hoje. É bem diferente a vida que Deus promete ao ser humano. E Deus está trabalhando para que as pessoas compreendam que Ele tem algo muito maior para dar a cada um de nós. Ele tem algo muito mais precioso para te dar. Esta vida que está vivendo agora, veja, observe, você sabe disso. Ela passa muito rápido, mas nós temos a oportunidade de alcançar uma vida ainda mais gloriosa. Mas isso só vai acontecer quando? Em que momento? É quando você cair em si, quando o homem cai em si e percebe que é um pecador e precisa do perdão de Deus. E ele diz: pequei, oh meu Deus, me perdoa.
eu não sou digno, porque nós não somos dignos de ser chamados filhos de Deus. O homem do pecado, ele não é digno de ser chamado filho de Deus. Mas nós temos uma passagem onde Jesus diz que aquele que crê em Jesus, que aquele que recebe a Jesus, ele recebe o direito de se tornar filho de Deus. Então, o que Deus quer é que o homem caia em si, o homem olhe para dentro de si, veja a sua necessidade de perdão, de arrependimento, e possa ter o seu resgate, o seu retorno à família celestial, à família de Deus. Quando o homem está no pecado, ele não está fazendo parte da família de Deus. Veja, eu não disse quando está fazendo parte de uma igreja, de uma denominação. Eu disse quando ele está vivendo no pecado, ele não está fazendo parte da família de Deus. Então isso fazer parte da família de Deus é mais do que simplesmente fazer parte de uma igreja. Porque é possível que alguém esteja participando de alguma organização religiosa e mesmo assim ainda está vivendo no pecado. Isso confunde muitas pessoas. Mas fazer parte da família de Deus é quando a pessoa se arrepende dos seus pecados, pede a Deus o perdão deles e então é perdoado por Deus. Essa é a diferença. E é isso que nos traz o direito de ser chamado filho de Deus. E quando o pecador faz isso, Deus, ele está, assim como aquele pai da história, ele, quando observou que o filho estava retornando, ele recebeu aquele filho com alegria e fez uma festa pelo seu retorno. Assim também, Deus faz uma festa quando o pecador percebe a sua necessidade, a sua dependência de Deus e se humilha diante de Deus. O ser humano costuma ser muito orgulhoso, que não quer se render, que não quer reconhecer a sua necessidade. Isso não passa de orgulho, de soberba, de autodependência. Mas você precisa reconhecer, cada um de nós precisa reconhecer a nossa dependência de Deus e se humilhar diante dele. Aquelas palavras do jovem foram palavras de humildade, quando ele disse: olha, meu pai, eu pequei, eu nem sou digno de ser chamado teu filho. Faça isso se ainda não fez. Como é que está? Quando você consegue olhar para dentro do seu coração, o que você encontra no seu coração? Está limpo? Está perdoado? Ou está cheio de pecado? Se estiver cheio de pecado, você pode fazer como aquele jovem que olhou para dentro de si, caiu em si e disse: pai, eu pequei, eu preciso de perdão, eu preciso voltar a Deus, ao meu pai que me criou e que me deu a vida. Então, se você tiver a humildade de fazer isso e deixar de lado esse orgulho que impede a pessoa de se humilhar diante de Deus, então Deus vai olhar a sinceridade do seu coração, vai perdoar os seus pecados e vai receber você de volta como filho, e você vai se sentir de fato filho de Deus através de Cristo. Essa é a mensagem. Que Deus abençoe e nós agradecemos aos que nos ouviram neste momento. Amém.